Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um pré-prova da Mais Formação. Meu nome é Jefferson Silva. Eu sei como é difícil estudar e é por isso que eu vim aqui entregar esse material. O objetivo desses pré-provas, se você já viu os outros vídeos ali, se você não viu ainda para entender um pouquinho, são vídeos curtos, no máximo entre 20 e 30 minutos ali, para que você consiga fazer uma revisão em qualquer lugar. Então, indo para a escola, indo para o trabalho, vindo na faculdade, não importa o momento. Deu um tempinho ali, parou meia horinha, parou 20 minutos para olhar no celular, ver algumas correções. Inclusive também, um pouquinho antes da prova, que a gente acaba ficando ansioso, vale a pena uma revisãozinha, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar mandando no chat. Às vezes eu vou olhar para cá ou para cá aqui, porque a tela está aqui em cima, tá? E eu vou respondendo na medida do possível. Deixar aqui também, pegar a canetinha aqui logo no começo, o Instagram da escola. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva lá. A gente sempre posta umas informações bem bacanas. Além de sorteios de bolsa, a gente acaba divulgando por lá. Então, algumas vezes no mês, a gente não fala quando. Aqui no canal, ao vivo, se você tiver inscrito na planilha, a gente libera por lá também. Se estiver assistindo ao vivo aqui no chat, respondendo, você pode estar ganhando uma bolsa aí, seja da CPA 10, da CPA 20 ou do CEA. Se você não é inscrito, se inscreva no canal também. Surgiu alguma dúvida ainda que você não conseguiu entender? Deixamos aqui o nosso WhatsApp da escola. Tá? Sabe que muitas vezes fica alguma pulguinha atrás da orelha ali. E, bom, não tem o meu curso tem o curso de vocês, professor. Tem problema? Não, não tem problema. Manda um alô lá. Claro que vai de acordo com a demanda, né? Mas a gente dá uma prioridade ali para os alunos, mas a gente sempre acaba respondendo todo mundo. Então, sem mais, vamos começar para mais um pré-prova da CPA 10. Esse já é o 16º, hein? Só aumenta. Então, para a gente começar, questão 0203-2023. O índice de inflação oficialmente utilizado pelo governo brasileiro para verificar o cumprimento da meta de inflação é o... No Brasil, nós temos dois índices de inflação. Um deles é o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação, medido pelo IBGE. E nós temos também o IGPM, que é um outro índice de inflação calculado pela FGV. O IGPM é composto por mais três índices, que é o IPA, o IPC e o INCC, na proporção de 60, 30, 10%. Mas a pergunta não está questionando isso. Por que você está falando isso? A pergunta você já falou, é o IPCA. Porque, de acordo com as informações que forem aparecendo ali, eu vou pontuando o que é importante para a tua aprovação. Tá? Então, a gente precisa saber sobre o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação no Brasil, calculado pelo IBGE, e o IGPM é o índice calculado pela FGV. Ele não é o índice oficial, mas ele está ali atrelado a vários contratos dentro do mercado financeiro, e a sua composição são esses carinhas aqui: IPA, IPC e INCC, 60, 3 estranho aqui e 10. Para a próxima. Lembrando que dúvidas, manda um alô aqui no chat. Questão 0303-2023. A taxa de referência para o cálculo da remuneração devida em empréstimos realizados entre instituições financeiras no Brasil é a... Você está estudando para a prova, eu tenho certeza que essa aqui está na ponta da língua, né? A taxa DI. Mas você sabe o que é a taxa DI? A taxa DI funciona da seguinte maneira. O banco A, o banco B, o banco C e D, eles passam o dia inteiro emprestando dinheiro e captando dinheiro. Então, eles emprestam e captam, empresta e capta. Eventualmente, o banco B, ele emprestou muito mais do que ele captou de recurso, mais do que ele aplicou ali para os seus clientes. E aí, o que acontece? O banco, ele não pode, o Banco Central não deixa que ele feche o caixa dele negativo. Ele pode fechar com sobra, negativo nunca. Então, o banco B vai lá e fala assim: ô banco A, presta um dinheiro para eu poder suprir meu caixa aqui, amanhã eu te devolvo. O banco A fala: ó, eu te empresto, mas eu vou querer uma taxa em cima. Essa taxa é chamada de taxa DI ou CDI, que é de depósito interbancário, para que os bancos sempre fechem os caixas. Ela é levemente menor que a Selic. Tá? Questão 0403-2023. Ainda falando sobre a taxa DI, eu expliquei aqui atrás que o banco não pode fechar caixa negativo e a taxa é calculada sobre isso, certo?
Aqui ele está perguntando quando que ela é apurada. Pensa comigo. Importante entender, tá? Não é decorar. Se o banco não pode fechar o caixa negativo e o banco só abre em dia útil, entende-se que ela vai ser apurada somente em dias úteis. Concorda comigo? E se o banco ele tem que fechar o caixa todos os dias, ela tem que ser apurada diariamente, com base em dias úteis. Nossa alternativa A. Importante entender, tá? Não fica com essa de decorar, porque decorar não vai dar certo. Às vezes muda algumas coisinhas ali na hora da prova, você acaba errando. Então sempre entenda todo o conteúdo do edital. Questão 0104-2023. A rentabilidade relativa de um investimento é a medida em relação ao seu risco, ao seu benchmark, ao seu ativo ou ao seu passivo. Quando a gente fala de rentabilidade relativa, a gente está falando em relação a alguma coisa, em relação a uma referência. E é justamente isso que um benchmark é. Ele é uma referência. Como assim, Jefferson? Ó, supor que aí no teu aplicativo do celular, você vai olhar lá no banco, tem depósito a prazo. Tem o famoso CDB. E o CDB, ele rende um percentual do CDI. Então, pode ser que esteja lá, por exemplo, o CDB do banco X está rendendo 98% do CDI. Em relação a alguma coisa. Entendeu? Benchmark também eles podem trazer, questão de fundos, como referência. Como assim? Deixa eu pegar a borrachinha aqui para desenhar outro exemplo. Vamos supor que você comprou um fundo que o objetivo desse fundo é replicar o índice Bovespa. Ibovespa. E esse fundo, no gráfico, ele tá assim, ó. Aqui a gente tem o índice, o Bovespa, que ele tá aqui. E o fundo, ele tá indo aqui embaixo. Poxa, mas então ele não tá replicando. Mas como é a relação, o objetivo dele, a referência dele é o Ibovespa, a gente sabe que o fundo está entregando menos do que o seu objetivo. Então, dentro do mercado, benchmark é referência. Referência a algum índice, referência a alguma coisa. Questão 0204-2023. A rentabilidade líquida de um investimento é inferior à sua rentabilidade bruta por descontar o efeito rentabilidade bruta. Não vou trazer, não, pensei em trazer um exemplo aqui, mas seria mais pro CEA. Mas vamos simplificar. A rentabilidade bruta é o que rendeu daquele período. Eu estou descontando corretagem, eu não estou descontando taxa, não estou descontando nada. Rendeu 10%. Ponto. Mas se a taxa administrativa é de 9, a rentabilidade líquida é 1. Então a rentabilidade líquida, ela desconta o efeito de impostos e taxas. É o que você realmente ganhou ali daquele investimento. Então se normalmente, tá, normalmente não, os fundos de investimento, as lâminas de investimento, as informações de publicidade, eles têm que estar destacado lá. A rentabilidade não é líquida. Quando eles informarem isso. E se informarem, eles têm que colocar também, ó, essa rentabilidade já é líquida. Por quê? Porque acaba enganando se não tivesse informação. Imagina o cara que olha lá no site do banco, no site da corretora, ó, rendeu aqui 24% ao ano. Uou! Deu bem pra caramba! E aí a taxa administrativa ali é de 15. Quer dizer que entregou muito pouco esse fundo. Tem muito atenção a isso. 0304-2023. Para um determinado ativo, quanto maior o número de compradores e vendedores, e aí, maior o risco, menor a rentabilidade, maior a liquidez ou maior o preço? Se a gente tem muitos compradores e muitos vendedores, a gente tem um mercado líquido. Se o mercado está líquido, é porque está molhado, tem muita gente comprando, tem muita gente vendendo. Facilmente eu consigo transformar o meu ativo em dinheiro. Esse é o conceito de liquidez. Da mesma forma, se a gente trouxer aqui o que seria o risco de liquidez, fazendo essa relação, risco de não encontrar um preço justo do seu ativo devido à falta de compradores no mercado. Por quê? Poucos compradores, o mercado está seco, está faltando gente ali para comprar. Agora, quando tem muita gente comprando, muita gente vendendo, eu tenho liquidez no mercado. Tranquilo, essa. Tira de letra, tá? Normalmente cai essa questão de liquidez com mais algum termo ali na pergunta.
Questão 0404-2023. Um indicador da liquidez de um ativo é o seu, baixo para cima, desempenho em relação ao benchmark, desempenho em relação ao seu índice de referência? Não, né? Esse não indica. A gente acabou de ver aí o que é liquidez. Retorno líquido? Também não. Risco relativo? Também não. Opa, volume de negociação, volume diário de negociação. Então, quanto mais está sendo negociado esse ativo, mais líquido ele é. Quanto menos está sendo negociado, menos líquido. Mais fácil, se ele está sendo muito negociado, é mais fácil converter esse ativo em dinheiro. Se ele está sendo pouco negociado, é mais difícil converter ele em dinheiro. Um exemplo muito prático de um ativo que não é líquido são imóveis. Você precisar de dinheiro amanhã, você tem 20 casas. Não tem reserva de emergência, não tem nada, mas você precisou de uma grana ali, aconteceu alguma coisa, você precisa de uma grana. Para você converter a tua casa, uma dessas casas em dinheiro, você vai incorrer em risco de liquidez. Por quê? Porque é muito difícil você transformar aquilo ali em dinheiro de uma maneira muito rápida. Deu para entender? Dúvidas? Mandem no chat aí, tá? Questão 0504-2023. Em geral, o risco de uma aplicação financeira está diretamente relacionado com o seu volume, o seu retorno, o seu custo ou seu benchmark. Quando a gente está falando de risco e retorno, já dei a resposta. Quando a gente está falando de retorno de um ativo, a gente está falando de quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno. Porque ninguém vai aplicar em um mesmo ativo. Pode desenhar. Ó, vamos supor que tem o ativo A e tem o ativo B. No ativo A, você vai incorrer em, por exemplo, o grau 3 de risco. E ele vai te entregar 10% ao ano. No ativo B, você vai incorrer em grau 9 de risco. E ele vai te entregar 10% ao ano. Faz sentido você aplicar no ativo B? Ou se esse ativo B, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai oscilar muito mais, ele vai ter mais momentos de queda, pode ter um momento de alta. Não, ele não vai ter momento de alta, ele vai ter mais momentos de queda, tá? Ó, esse aqui é o ativo B e o ativo A, ele faz isso aqui, ó. Ele entrega a mesma coisa, só que ele tem menos momentos de queda, entendeu? Ou seja, se aqui, quando tiver aqui embaixo, você precisou converter em dinheiro, precisou vender, você acabou perdendo recurso. Para que faça sentido uma pessoa investir no ativo B, que oscila muito mais, tem muito mais risco, é necessário que seja pago um prêmio de risco. O que é um prêmio de risco? Ele vai pagar a mesma coisa que o mercado está pagando, mais um percentual, tipo mais 5%. Vai pagar 15%. Não. Aí você fala, opa, peraí, por 15% eu já encaro investir aqui, já encaro correr esse risco. Porque se lá no final vai entregar a mesma coisa, ele vai oscilar, mas 15% vai. Então, o retorno está relacionado o risco está diretamente relacionado ao risco, ou ao retorno, e vice-versa. Risco e retorno sempre caminham juntos, tá? Vamos para a próxima. Questão 0604-2023. Em geral, o retorno de uma aplicação financeira está inversamente relacionado com o sua. E aí? O retorno de uma aplicação financeira está inversamente relacionado ao sua liquidez. Bem tranquilo, dá para entender essa? Vamos lá. Quando a gente está falando de retorno, aqui nessa questão, está trazendo para nós que o retorno, quanto maior o retorno, maior tende a ser o prazo e maior tende a ser a falta de liquidez desse ativo. Como assim? Quanto mais líquido um ativo é, menos retorno ele tende a ter. Entendeu? Então, quanto menos líquido, se você pegar trazendo para a vida real, o CDB do seu banco, um depósito a prazo, vai pagar daqui a 2, 3 anos, vai ter um retorno muito maior do que se você comprar um com liquidez diária. Entendeu? Então, quanto maior a liquidez, menor tende a ser o retorno do ativo. Isso é uma regra? Não, existem exceções. Não brigue com a questão, tá? Eu sempre trago isso. O que ele está perguntando aqui? Pô, retorno de uma aplicação financeira está inversamente relacionado ao seu sua. Ah, mas tem a exceção? Não, é liquidez. Maior o prazo, quanto maior o retorno, menor tende a ser a liquidez. E vice-versa.
Questão 0704-2023. Para os investidores, a variação dos preços de ativos no mercado financeiro representa o risco de... A gente está falando de variação de preço, a gente está falando de compra e venda. O mercado, eu sempre uso esse exemplo, ele faz o M de mercado. Como assim? Outro exemplo bacana, a renda variável ela varia. Por quê? Eventualmente, você está aqui, eventualmente você está aqui, você está aqui, está aqui. Então, o mercado ele entra aqui comprando, ele entra comprando e ele entra vendendo. O dia inteirinho. Muitas vezes, você acaba não comprando um ativo ou vendendo um ativo pelo seu preço justo. Com cada avaliação, tá? Não vou abrir um parênteses muito grande aqui. E quando a gente tem muita compra e muita venda, a gente tem um risco embutido aqui. Talvez o seu ativo ele seja precificado ou para baixo ou para cima. Isso é um risco de quê? Isso é chamado de risco de mercado. Quando o ativo ele oscila devido às variações de compra e venda do próprio mercado. Isso também é bem tranquilo. Questão 0804-2023. Quanto maior o prazo até o vencimento de um título de renda fixa, maior o risco da taxa de juros? Menor o risco da taxa de juros? Maior o risco de liquidez ou menor o risco de liquidez? Temos algumas pessoas assistindo. Se alguém quiser chutar, manda no chat aí, tá? Muitas pessoas mandando no chat, aí eu não consigo responder. Quanto maior o prazo de vencimento de um título, maior o risco de taxa de juros. Jefferson, mas eu não vi nada sobre risco de taxa de juros. Como assim? Risco de taxa de juros é o juros do período. Ou é o juros do período, não tem como definir de outra maneira. Trazendo um exemplo. Você comprou um título do Tesouro Nacional. Do Tesouro. Para 6 anos. Daqui 6 anos, ele vai pagar 12%. 12% é uma rentabilidade boa, concorda comigo? 12% ao mês, bacana. Porém, a Selic, nossa, não sei o que deu lá no Banco Central. O Roberto Campos Neto falou, ó, cansei da Selic nesse patamar, vamos dobrar a Selic. E a Selic foi para 24%. Esse cara aqui, que comprou, ele está incorrendo no risco da taxa de juros, porque na taxa de juros básica do Brasil, ela subiu demais. Então, se ele for vender esse título no mercado, durante esse período aqui, ele vai perder dinheiro, porque ele vai ter que vender por muito menos do que ele pagou. E o inverso também. Se durante esse tempo aqui a Selic vai para 2%, que nem veio lá na pandemia, ele tem um título que está pagando 12 lá no final, pô, o cara tá burguês, ele vai vender esse título aqui caro. Ele está pagando muito mais do que o mercado. E a taxa de juros está ali. Então, esse risco de taxa de juros é a relação do que está sendo comprado do ativo para frente e a taxa de juros do mercado. Questão 0904-2023. As flutuações no preço de uma moeda estrangeira geram para o investidor o risco de liquidez? Não, a gente já viu o que é o risco de liquidez. De crédito? O risco de crédito é o risco de calote, tá? Risco legal é o risco de, poderia assim dizer, jurídico, tá? E nos deixa o risco de cambial. A gente tá falando de moeda estrangeira, câmbio. Bem de boa essa também. Questão 0205-2023. Os ativos em que um fundo de investimento investe são considerados de propriedade. Pá, o fundo investiu ali nos ativos. De quem que são esses ativos? Do banco administrador, dos cotistas, do custodiante ou do gestor? Os ativos, a gente sabe que o fundo ele tem um CNPJ próprio, tá? Quem que são os sócios desse CNPJ? Cotistas. Os cotistas são os donos desse CNPJ. Então, os ativos deles são cotistas. Da mesma maneira que, dependendo do fundo que você entrar e o fundo está precisando de chamada de capital, vai receber uma mensagenzinha lá do administrador falando, ó, precisamos de grana aqui, vai ter que responder. Você está participando ali. Questão 0305-2023. O número de cotas de um fundo de investimento diminui em determinado dia se ocorrer a desvalorização do fundo, ocorrer a desvalorização dos ativos do fundo, houver mais resgates do que aplicações, houver mais aplicações do que resgates.
A gente que sabe que um fundo é um saquinho de dinheiro, uma bolinha de dinheiro aqui, dividido em vários pedacinhos. E que cada um desses pedacinhos representa uma cota, certo? E aí, beleza. E aí, como é que faz para diminuir esse valor de cotas? Sabe que, por exemplo, a cota custa 10. Só que num determinado dia, 50% do fundo foi lá e pediu resgate. E aí? Para não haver uma baixa de preço muito grande ali, esse valor ele acaba sendo reduzido. Então, diminui um pouco ali. Normalmente não acontece isso, mas se vir a teoria aí a gente tem que saber, né? Esse número acaba sendo reduzido para manter o valor ali, tá? Aí depois pode ter novas emissões? Podem ter novas emissões de cotas também. Mas tendo mais resgates do que aplicações, muitos resgates, pode acontecer do fundo de número de cotas. Questão 0505-2023. A barreira da informação é utilizada. Vamos de baixo para cima? Estou na frente? Não. Impedir que o gestor de um fundo tenha acesso a informações de empresas analisadas pelas corretoras de valores? Não, o gestor pode ter acesso a essas informações. Isso está errado. A alternativa C. Preservar as informações cadastrais dos cotistas, evitando que o cotista tenha acesso a informações de outros cotistas do mesmo fundo. Tá batendo essa daqui, né? Preservar as informações faz sentido. O cotista não tem como ele ter acesso, não é para isso que a barreira de informação é utilizada. Impedir que o gestor de um fundo tenha acesso às informações do administrador do fundo? Também não. Nos deixa nossa alternativa certa, a letra A. Evitar possíveis conflitos de interesses entre o banco e a sua empresa de administrador de recursos de terceiros. Por exemplo, o cara que está lá no comercial, o cara que faz a gestão dos ativos do banco com o cara que faz do banco de investimento da própria instituição, do próprio conglomerado financeiro. Então, assim, não pode ter essas informações daqui para cá. Isso não pode caracterizar um crime de insider information, insider trading. Pode vir das duas maneiras na prova. Questão 0405-2023. O número de cotas que um investidor possui em um fundo de investimento diminui quando ocorrer desvalorização do fundo, houver recolhimento de IR na forma de come-cotas, ocorrer a desvalorização dos ativos do fundo, ou ele fizer mais aplicações do que agora. A gente está falando do número de cotas de um investidor. Quando que é baixa? Quando tem o come-cotas, que ocorre ali em maio e novembro. É aquela mordidinha do imposto de renda no governo nas nossas cotas. Questão 0605-2023. Se eu estiver indo muito rápido, vocês dão um alô aqui, tá? Lembrando que mais dúvidas aqui, se você estiver vendo esse vídeo depois, manda um alô ali no WhatsApp, no começo do vídeo. O gestor de um fundo de investimento é responsável por captar recursos de investidores, distribuir as informações financeiras do fundo, comprar e vender os ativos, contratar uma empresa de auditoria independente para o fundo. E aí? Comprar e vender os ativos do fundo. Quem vai captar? Poderia ser essa também, mas não. Distribuir as informações também. Isso aqui pode ser o administrador. Isso aqui também pode ser o administrador. Esse daqui está errado só. Vamos para a próxima. Questão 0705-2023. Um investidor solicitou resgate de suas cotas antes de transcorridos 60 dias de sua aplicação e perdeu a rentabilidade acumulada. Essa característica é de um fundo com carência, sem carência, fechado ou exclusivo. Fundo exclusivo a gente tem somente uma pessoa, é um fundo único. Fundo fechado não permite resgate. Um fundo sem carência, você pode entrar e sair a hora que você quiser. Agora, já um fundo com carência, você tem algumas regrinhas que você deve seguir. E eles podem colocar, se você sair do fundo, você perder a rentabilidade do que acumulou ali até o momento. Questão 0805-2023. Considere um fundo com data de conversão de cotas em D+0 e data para pagamento de resgate em D+3. Nesse caso, a contar a data da solicitação de um resgate, o cálculo do valor da cota servirá como base para pagamento. É realizado no mesmo dia. Opa. Porque aqui ele está falando que a conversão é em D+0. D+0 é no mesmo dia, D+1 é no dia seguinte, D+2 depois de 2 dias e assim por diante, tá?
Bem tranquilo, esse para conceito básico ali no mercado. Questão 0905-2023. Considere um fundo com data de conversão em D mais 0. Mesma. Não. Ah, tá. Para pagamento do mesmo resgate em D mais 3. Nesse caso, a contar da data da solicitação, resgate, pagamento será realizado. Que a gente falou antes. Se a conversão aqui é no mesmo dia em D mais 0. Quando o pagamento é em D mais 3, o pagamento vai ser em 3 dias úteis. Fácil, fácil essa aqui. Esse aqui é o tipo de pergunta que você não pode errar na prova, tá? Ao fim aí, um pouco mais de 20 minutos, como eu disse, um videozinho curto. Você realmente tem um material a mais ali, tá? A gente dá uma variada aqui, pegamos até o módulo 5. Então, cada vídeo desse, para não ficar muito maçante, a gente divide ali de alguns módulos. Da semana passada, se você olhar ali na playlist, engano, tá no módulo 1, 2 e 3, e da outra tá o módulo 6 e 7. Então vamos fazendo essa mescla aí, para que fiquem vídeos bem rapidinhos. Lembrando que o nosso Instagram tá aqui, o site da escola tá aqui no perfil também, e aqui na descrição do vídeo. Assim aparece, aqui na descrição do vídeo. Dá essa moral pra gente, se inscreve aí no canal. É bom para ter um mais alcance ali no YouTube. E surgiu alguma dúvida, manda um alô aqui pro nosso time, pelo WhatsApp. E é isso. Lembrando que amanhã a gente tem pré-prova do CEA, tá? Então se você está se preparando pro CEA, vamos buscar essa certificação também. Tamo junto. Grande abraço.